Olá, amigos da Tartarugas Café, eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu quero falar da final da Copa Intercontinental. Esse tem que ser o vídeo de hoje, né? Hoje ainda vai ter a Copa do Brasil, tá? Já teve Flamengo e Paris Saint-Germain, o Flamengo, o jogo deu empate, o Flamengo perdeu nos pênaltis por 2-1, foi. E ainda vai ter a final da Copa do Brasil, primeiro jogo, né, na Arena Itaquera, Corinthians e Vasco. Mas eu vou fazer hoje o vídeo só do Intercontinental. Amanhã eu faço o vídeo da Copa do Brasil, tá? É o seguinte, vamos começar do começo. O Paris Saint-Germain, ele teve a vantagem de jogar apenas o jogo da final, né, que é a Copa Intercontinental. O Flamengo não. O Flamengo antes ele enfrentou o Cruz Azul e o Pirâmides, tá? Antes de conseguir chegar na final. O Paris Saint-Germain está no meio da temporada, né? Ou seja, tem mais ritmo. E o Flamengo vem de jogar mais de 70 jogos direto. Tá no fim de temporada, cansado. Claro que isso não é desculpa, tá? Mas vamos lá, vamos falar o seguinte. Primeiro tempo do jogo. Começou um jogo muito estudado, com o Paris Saint-Germain tentando criar as melhores chances. Mas tem um negócio: o Felipe Luiz conseguiu colocar o Flamengo para pressionar lá em cima e incomodar de verdade a defesa e o meio-campo do Flamengo, ou do Paris Saint-Germain, perdão. Incomodou bastante. Tanto que uma hora ou outra aconteceu um bocado de erro, aconteceu um ou outro erro ali com a defesa do PSG e o Flamengo tentou criar uma outra chance, mas a marcação dificilmente deixa, né, a marcação do Paris Saint-Germain. Aí você vê o Paris Saint-Germain subindo e já começa com uns 10 minutos assim, o Rossi, fez uma partida muito ruim na real. Por quê? Tem uma bola do Paris pra frente, essa bola, ela parece ter saído, só que o Rossi conseguiu aparar ela. Aparar ela parece que já estava fora, mas o juiz não viu isso, tá? O juiz não viu isso. Aí o Rossi, com a saída errada, aparou a bola e acabou dando ela de presente pro Fabian Ruiz. Quem tinha recuado essa bola pro Rossi foi o Arrascaeta. Bola errada, bola ruim, recuo ruim. O Rossi cometeu o erro de sair do gol. E ó, o Fabian Ruiz pegou a bola e com o Rossi fora do gol, ele meteu lá de fora da área mesmo. Gol do Paris Saint-Germain. Só que aí o VAR foi chamado para ver se essa bola tinha saído. O pé esquerdo do Rossi estava em cima da linha. Perdão, o pé direito. O pé esquerdo estava completamente fora e a bola foi tirada pelo pé esquerdo do Rossi. Então, o gol foi anulado e foi dado escanteio para o Paris Saint-Germain, o escanteio mais comemorado de todos os tempos. Sério mesmo. Sério mesmo. Aí, beleza. Depois os dois times tentavam outra chance, só que estava difícil, as marcações estavam muito bem encaixadas. O Flamengo conseguia fazer uma marcação separando as linhas, a linha do meio de campo da linha de ataque, às vezes da linha de defesa, entende? Conseguia fazer uma espécie de 3-5-2 ou 3-6-1 no meio de campo, mas colocava um meio de campo muito fechado, com muita gente, que o Paris Saint-Germain teve muita dificuldade, segurou muito a posse da bola, entende? Só que, ainda assim, o Flamengo subia bastante e uma hora ou outra deixava espaço nas costas. O Paris Saint-Germain, se aproveitando disso, conseguiu um bom contra-ataque e a bola chegou na ponta direita com o Desiré Doué. O que o Desiré Doué fez, em vez dele bater pro gol, porque não dava? Ele deu um cruzamento pro meio da área. Cruzamento já de primeira, maduro mesmo, tá? Apostando que poderia acontecer alguma coisa. Quem estava lá na esquerda era o Kvaratskhelia. Só que antes da bola chegar no Kvaratskhelia, o Rossi estava no meio, entende? Aí o Rossi erra totalmente o tempo da bola, não consegue tocar, a bola sobra para o Kvaratskhelia que sem goleiro, bate de primeira escorregando e faz o gol. Paris Saint-Germain 1-0. Aí o Flamengo até tenta, consegue um pouco do controle do jogo, sim, cria lá na frente, mas não consegue finalizar? Exatamente. Paris Saint-Germain ficou muito tempo acuado no campo de defesa, sem fazer muita coisa. Depois, depois assim, acabou o primeiro tempo, mas do início do segundo, o Paris Saint-Germain ainda tinha dificuldades de conseguir infiltrar na defesa do Flamengo. Certo? Certo.
E aí o Flamengo volta melhor, volta com mais vontade, volta tentando um pouco mais no ataque. O Paris Saint-Germain já não conseguia criar daquelas formas espalhafatosas que criava. Espalhafatosas para dizer o máximo, na real. Porque tentava, conseguia criar bastante, mas ainda assim não conseguia criar chances muito perigosas. Ainda assim, conseguia criar, mas no segundo tempo teve mais dificuldades. A, a defesa do Flamengo estava bem postada, né? A marcação estava vindo. Só que assim, a gente vê aqui no Brasil que a marcação, ela com um segundo e meio, quando você pega a bola, ela já tá aqui de novo. Com o Paris Saint-Germain é diferente. Assim que eles perdem a bola, não dá nem um segundo. Eles já estão lá. A marcação é intensa, é rápida, é o tempo todo se movimentando. Como o meio-campo do Paris estava se movimentando muito, o Flamengo teve uma hora que não arriscou subir muito. E funcionou. O Paris Saint-Germain encaixotado, estava com dificuldade. O Flamengo tentava um contra-ataque, só que a recomposição era rápida demais, cara. Rápida demais. Até que o Flamengo tem a bola lá no ataque. O Arrascaeta tenta dar um drible no Marquinhos. Completa, o Marquinhos faz o seguinte: dá uma canelada no Arrascaeta, derruba na área, é pênalti. De primeiro o juiz não marcou, mas o VAR chamou, o juiz foi, olhou e marcou pênalti para o Flamengo. O Jorginho bateu e o Safonov já indicou perfeitamente, já se afobou completamente, indicou perfeitamente para onde ia. O Jorginho só deu aquele saltinho, né? E gol. Gol do Flamengo, 1-1. Aí acende a esperança. Aí o Paris Saint-Germain vai para cima, tenta atacar, tenta criar, consegue uma chance ou outra ali, uma chance aqui, outra ali. O Rossi faz, quando tem a posse de bola, esfria demais o jogo, faz muita cera. Isso é muito chato, cara, muito chato. O jogo já não foi aquele jogo massa, aquele jogo cheio de chances que a gente esperava de um lado e de outro, né? Talvez alguns não esperassem tanto. Mas ainda assim, aí o Rossi ainda faz aquela cera desgraçada, terrível, o juiz brigando com ele. E aí demora para bater o tiro de meta. Aí, bem no finalzinho do jogo, o Flamengo consegue encontrar uma brecha nessa marcação do Paris Saint-Germain. O que é essa brecha? Costas à defesa. O Everton Cebolinha entra no lugar do Carrascal e de vez em quando ele consegue ser acionado ali, correr em velocidade. Correr em velocidade é foda, né? Mas tem gente que corre devagar. Então, ele consegue ser acionado em velocidade. O Pátio não consegue alcançar. Só que a marcação do PSG, ainda que seja um ou dois, consegue voltar. O Marquinhos, o Pátio. Né? Ainda conseguem voltar. De vez em quando o Zaire Emery na direita, que tava lá fazendo o lugar do Hakimi, mas eles conseguem recompor. Aí o Flamengo não consegue criar, não consegue completar as chances grandes. Foi assim com o Gonçalo Plata, foi assim com a Arrascaeta, com o pessoal tudo lá na frente. Beleza? E aí o Paris Saint-Germain no final do jogo, ele vai pro tudo ou nada, tenta atacar, tenta correr. O Flamengo consegue alguns contra-ataques, mas desperdiça. A marcação consegue chegar certo, ainda que sejam poucos. E o Pedro entrando ali, tentando alguma coisa, um chute, mas batendo, travando na marcação, conseguindo o escanteio, mas não deu em nada. Acabou que o jogo foi para prorrogação. Na prorrogação, nós vimos praticamente o mesmo cenário, cara. Mesmo cenário de um jogo muito estudado, de um jogo muito truncado, muito difícil. O Paris Saint-Germain segurando a posse da bola, o Flamengo é, 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 tentando é, é, incomodar um pouco o meio de campo, mas não subindo demais, porque ainda assim o Paris Saint-Germain consegue pegar muita brecha. Então o que, que o Flamengo fez? Não, vou meter uma zona de guerra aqui no meio de campo, né? Fazer um 3-6-1 ali, um 3-5-2 aqui, incorporar o Atlético de Madrid do Diego Simeone e esperar. Esperava, tentava, tava difícil. No final do jogo, no final da prorrogação, no final do segundo tempo da prorrogação, o Paris Saint-Germain jogou praticamente só. Porque a pressão grande, o Flamengo exausto. Cara, o Flamengo, essa foi a 74ª, 75ª, alguma coisa assim, partida no ano do Flamengo, cara.
O Flamengo foi até as oitavas do Mundial, ganhou do Chelsea, perdeu pro Bayern, é verdade. Mas foi até as oitavas do Mundial de Clubes. Teve final de Libertadores, teve Campeonato Brasileiro, ganhou Cariocão e tudo. Teve mais duas partidas antes, né? E não teve essas férias no meio, cara. Não teve essas férias no meio. O pessoal tava criticando muito os clubes europeus no final, porque os europeus falavam que estavam cansados. No Mundial de Clubes, né? Estavam cansados no final de temporada. Mas, assim, e eles comparavam os europeus com 58 jogos em um ano com os é, brasileiros com 70 e tantos jogos em um ano. Só que nessa comparação, nessa mesma comparação, o que aconteceu? Os brasileiros tiveram um mês de férias para descansar, meu amigo. Foram lá e descansaram de boa, beleza? E isso aconteceu um pouco agora. Eu acho que o narrador Jorge Igor estava ciente disso. Talvez ele tenha feito mais para dar uma cutucada na ferida dos caras que dizia isso antes, né? Mas o Flamengo vem de 74 partidas, o Paris Saint-Germain de 58. Paris Saint-Germain teve férias no meio do ano, cara. Teve férias depois do Mundial, ainda que fossem coisa de 20 dias, alguma coisa assim, mas teve. Teve um tempo para recompor, para pausar, para se desligar, entendeu? E o Flamengo foi herói. Levou o jogo para prorrogação. O Léo Pereira, herói. O Léo Ortiz também. Nenhum desses heróis usa capa, porque os heróis do Flamengo usaram 3 e 4 atrás das costas, beleza? Léo Pereira e Léo Ortiz. Aí, tá certo. Vamos pros pênaltis, cara. Cara, o Flamengo fez um jogo heróico. Pra mim, não tem como um jogo heróico daquele ter sido perdido por uma disputa de pênaltis tão covarde. O Flamengo começa abrindo o placar, né? Não, perdão. O Paris Saint-Germain começa abrindo o placar. Aí o primeiro batedor do Flamengo vai lá e perde. Eu acho que o primeiro batedor foi. Eu me esqueci quem tinha sido. Foi o De La Cruz. Não foi isso? De La Cruz ou alguma coisa assim. Aí o Dembélé, para ampliar para o Paris Saint-Germain, ele vai, nosso melhor do mundo, né? Porque ele foi bola de ouro, foi melhor do mundo. Mas ele, essa temporada 2025-2026, não tá dando muito certo para ele. Ele tem se machucado, ele não tem rendido tanto quanto era para render. Ainda assim, o cara me desta. Ele vai, finge que vai bater com a esquerda, muda na hora para a direita e isola o pênalti. Nosso melhor do mundo. Isola o pênalti. Não quer dizer nada, mas se fosse o Rafinha naquela situação, não tinha feito aquilo. Rafinha teria sido bem mais objetivo, teria usado outra estratégia, teria batido melhor, aquele pênalti, tá? Aí o jogo empatado. Só que aí de repente começa o show do Safonov. De repente esse goleiro incorpora o cão e o time do Flamengo começa a bater os pênaltis tudo errado. Tudo errado. O Pedro vai bater o pênalti dele depois já do PSG já ter feito um gol. O Pedro bate e bate mal. Ele consegue enganar o Safonov que se joga, mas ele vai lá e bate no meio do gol, cara. O Safonov tem tempo de se recompor. Só que aí quando a gente olha nas câmeras, o Safonov, na hora que o Pedro deu o saltinho tradicional do Jorginho para poder bater o pênalti, se adiantou. O goleiro do Paris Saint-Germain se adiantou. E aí o VAR foi ver e brigou um pouco com a imagem. Tem que ser uma imagem muito vista com calma, é claro, muita calma. Só que ele não parece ali, pela imagem que foi mostrada, tá com o calcanhar na linha, beleza? Então o pênalti tinha que ser voltado. Só que o juiz, o VAR definiu que não foi isso. O Pedro simplesmente errou mesmo. Ele tava com a pontinha do calcanhar na linha e foi bater de novo. Aí o Paris Saint-Germain tem a frente do placar. O Safonov pega os outros pênaltis, mal batidos, terrivelmente mal batidos. O Rossi ainda consegue pegar um, Augustin Rossi, pega um pênalti, mas aí vem o último pênalti e o Léo Pereira vai lá e bate um pênalti horroroso. E o Safonov vai no gol, meia altura ali e pega, se joga e pega. O goleiro Safonov, afobado que só, conseguiu. Fez
Paris Saint-Germain vencer. Aí eu pergunto assim, adiantou ter feito aquele jogo todinho? Adiantou ter conseguido segurar o Paris Saint-Germain daquela forma? Pra nos pênaltis ter sido uma coisa tão mequetrefe? Não. Mas parabéns ao Flamengo. Foi aguerrido, foi combativo até o último minuto. Tudo bem que não ganhou, mas proporcionalmente jogou melhor que o Botafogo jogou contra o PSG, né? Conseguiu um empate. Perdeu nos pênaltis, mas tudo bem. Perder daquela forma é que foi complicado. Aí nós continuamos sem um brasileiro ganhar o Mundial, sem um sul-americano ganhar o Mundial, né? Porque o último que ganhou foi o time do Corinthians em 2012 em cima do Chelsea. O Cássio deu um Mundial pro Corinthians, né? Ali, a verdade foi essa. E o Guerreiro ainda só completou o gol ali. E, mais uma vez, tem que remar. O Brasil tem que remar. O Flamengo estava em final de temporada, morto de cansaço, mas foi muito bem, foi heróico. Mas aquela disputa de pênaltis onde o Flamengo levaria vantagem teoricamente, deu errado. Enfim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Eu vou fazer mais uma promoção no canal de inscrita. Vai ser exatamente o mesmo vídeo, tá? Porque aquele conto que eu criei, recomendo demais para vocês ouvirem. A Luz e o Gelo do Vazio. Então vou ficando por aqui. Muito obrigado e fui.